meu nome é Daneano, para você que não me conhece, eu sou da igreja Verbo da Vida Sede, sou casado com Ana Cláudia e tenho um filhinho Isaac, e ali é minha sogra que veio ouvir a palavra, amém? Estou muito alegre em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus essa noite. Algumas pessoas aqui eu já conheço há algum tempo, amém? Como é o caso de Dani e Janderson, né? Tive a oportunidade ainda nos jovens, né, trabalhar com eles no departamento. Quantas vezes, né, Dani, eu passava uma parte saía lá 10, 11 horas da noite da casa de Dani, ensaiando para o departamento de jovens, né, Eugênia, quantas vezes a gente passou lá a tarde toda fazendo reunião, programando. Então são pessoas que fizeram parte ali de quando eu nasci de novo, ali no meu começo, e é bom estar aqui com vocês, ver vocês, né? Isso é muito bom, saber que estamos no caminho, estamos na palavra, permanecendo firme, cada um em seu posto, né? Mas de uma certeza de que todos estão fazendo a vontade de Deus e está no centro da vontade de Deus, amém? Então, querido, abre o teu coração para aquilo que vai ser ministrado essa noite, amém? Eu tenho certeza que Deus quer te alcançar, assim como tem me alcançado com essa palavra, amém? Então, abre o teu coração e nesta noite nós vamos falar um pouco sobre confissão, amém? Precisamos confessar a palavra, precisamos falar a coisa certa e podemos construir o nosso futuro falando a coisa certa, amém? A minha vida, ela foi construída através de afirmações, declarações, né? Eu costumo dizer que desde o meu novo nascimento, tudo que eu tenho foi através de declaração, amém? Então eu comecei a declarar as coisas certas e as coisas começaram a se moverem do reino espiritual e se materializar nesse reino natural, amém? Então você já foi suprido, as suas necessidades já foram supridas, amém? No reino espiritual, e o que você tem que fazer através da sua fé é trazer, chamar a existência até que se materialize no reino natural, amém? Você está alegre? Que coisa boa, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8. Aleluia. No livro de Josué, capítulo 1, verso 8, você abriu? Diga amém. Ele diz o seguinte, livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Lembre-se continuamente dos termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Amém? Algumas palavras diz falar do livro da lei, né? E tem 3 pontos, queridos, que eu queria compartilhar, vou compartilhar um, mas aqui esse versículo me chamou a atenção. Ele fala de falar do livro da lei, ele fala de meditar nesse livro, e ele fala de fazer tudo, ou cumprir tudo que esse livro fala. Mas eu não vou tratar destes 3 pontos essa noite, eu queria falar apenas na questão do falar, você declarar, amém? Ele diz aqui, falar a palavra de Deus, amém? É importante, queridos, a gente falar a coisa certa, né? Quando a fonte da nossa voz é a palavra de Deus, a nossa vida vai ser impactada e a vida de pessoas que estão próximas. Amém? Não são palavras vazias, eu não estou falando da minha palavra e da sua palavra, eu estou falando da palavra de Deus. E como foi na oração, queridos, a palavra de Deus, ela não volta vazia e fará o que nos apraz e prosperará naquilo para qual foi designado. Então, quando nos alimentamos dessa fonte, quando falamos dessa fonte, a nossa vida é mudada, circunstâncias são mudadas e pessoas que estão ao nosso redor são impactadas pela nossa confissão.
Eu não sei você, queridos, mas quando alguma coisa me impacta, as pessoas que estão ao meu redor também são impactadas. As pessoas que estão próximo de mim também são influenciadas por essa palavra que impactou e que mudou a minha vida. Amém? Você está entendendo, queridos? A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Precisamos, queridos, nos encher dessa palavra. Precisamos buscar a fonte dessa palavra. Precisamos nos encher a um ponto. E aí, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês. Há um certo tempo, um grande ministro do Verbo da Vida, jovem na época, saiu do interior de São Paulo e veio fazer o rema aqui em Campina Grande. E, queridos, aquele homem morava na casa de Kleber, que era um outro missionário, recebia pessoas aqui, tinha uns 12 homens morando lá. Todos, um fazia escola de ministro, outros fazia rema, e um certo dia, aquele cidadão, aquele homem de Deus, ele teve um surto mesmo. E quando Kleber acordou, ele estava olhando, Kleber assim, Kleber se assustou, e aquele homem entrou em surto. Eu me lembro que eles levaram aquele homem de Deus para a sede. Na época o pastor Isaías acompanhou aquele caso. E uma daquelas tardes eu fui lá no gabinete do pastor Isaías e estava aquele homem surtado, o pastor lendo a palavra e ele andando no meio do gabinete. E, queridos, no tempo que eu passei lá, aquele homem estava falando a palavra, surtado, louco. Mas aquele homem se encheu tanto da palavra, que mesmo em uma condição mental destruída, arrasada, ele só falava a palavra. Mas ele falou a palavra o tempo todo. O tempo todo. E sabe, queridos, aquela condição cessou. E esse homem, hoje ele alcança crianças, multidões na África do Sul. Mas veja só, em uma condição, talvez, querido, a nossa condição não seja de loucura, graças a Deus. Mas pressões eu e você passa. Situações e circunstâncias adversas, eu e você passa. A Bíblia fala no dia mau, mas precisamos, queridos, nos encher dessa palavra, para que quando essas circunstâncias se levantar, a gente diz, epa, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu tenho em Cristo. E começar a falar, e começar a falar a palavra, e começar a falar a palavra, e aquela circunstância cessar. Isso é um exemplo, querido, que eu levo para a vida toda. Um homem surtado, falando a palavra. E o pastor Isaías olhou para mim e disse assim, está vendo aquilo ali? É como uma esponja. Enquanto mais aperta, mais espuma sai. Enquanto mais pressiona ele, mais sai a palavra. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo falando aos Timóteos, ele diz assim, ó, precisamos ser nutridos pela palavra. Talvez você já tenha feito dietas e chega lá no nutricionista e ele te passa uma dieta. Às vezes vegetal, legumes, mas só isso aqui mas é suficiente para te nutrir, para te manter de pé. Sabe, queridos, precisamos comer essa palavra, ser exatamente como o apóstolo Paulo falou aos Timóteos. Precisamos ser nutridos da palavra. Precisamos estar cheio da palavra. Sabe por quê, queridos? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se você não estiver cheio da palavra, as circunstâncias vão chegar. O dia mau vai chegar, porque é bíblico. E você vai ser levado pela circunstância.
Mas você cheio da palavra, se alimentando dela, você vai falar a palavra e você vai se livrar da situação. Amém? Como? Romanos capítulo 10, verso 17. Ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que eu vou me encher? Ouvindo. Ah, não estou a fim de ir para a igreja. Não, querido, você precisa vir. Por quê? Porque você vai ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, você vai se encher da palavra. E você vai se encher da palavra. Você não vai se encher do ministro. Você vai se encher da palavra. Da palavra que é vida. E você vai se encher da palavra. E você vai se encher da palavra. E quando você estiver cheio da palavra, você vai construir o seu futuro com a palavra. Eu me lembro, queridos, que quando eu nasci de novo, não tinha nenhum transporte. Andava a pé a cidade toda de Campina Grande. Comecei a declarar a palavra e o irmão que me dava tanta carona. Eu terminava um serviço, que eu sou treinador de cães. Eu terminava um adestramento, quando eu saía na rua, Alain Michel passava no Fusca, dizia, eu estou indo para onde? Eu estou indo para o Alto Branco, ele dizia, eu também. Aí eu fazia o adestramento no Alto Branco, quando eu terminava, ele passava no Fusca, tu está indo para onde? Eu disse, eu estou indo para o Cadolete, eu também. E ele passava o dia todo me dando carona, combinava. E naquelas caronas, eu disse, Senhor, eu quero um transporte. E aquele homem o Senhor falou com ele e ele me deu uma bicicleta. E eu comecei, queridos, a andar de bicicleta. Só que eu não me contentei com a bicicleta. Eu passei um tempo, mas eu disse, Senhor, eu preciso de uma moto. Eu estou me cansando muito. E eu comecei a declarar que eu queria uma moto, E um certo dia, um irmão lá da igreja disse, Daneano Wagner, Daneano, tudo bem? Eu comprei uma moto. E estou com a minha outra moto parada. Você não quer ficar com ela, não? É 3 mil reais. Você me dá do jeito que você quiser. Eu disse, eu posso dar de 500? Ele disse, pode. E a moto chegou. Por quê? Porque eu construí através da palavra. Falando a palavra. E é interessante, querido, que eu não me contentei com pai, agora eu quero um carro. E comecei a declarar. E o Senhor disse, você quer um carro? Eu disse, quero. Ele disse, então faça o seguinte, junte dinheiro. Eu disse, agora, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E comecei a juntar. E quando chegou em R$1.000, um pastor da igreja que eu servia, chegou para mim e disse, Daneano, tudo bem? Tudo bom. Eu comprei esse carro por R$27 mil. O Senhor disse a mim que eu te desse esse carro e você apenas me desse o que está na sua conta. E eu disse, diz isso não? Ele disse, foi. Eu digo, então eu estou crendo. É isso mesmo que eu estava crendo, falando. Foi isso mesmo que está na conta. Rapaz, não se arrepender não. Ele disse, não. Ele me falou que era o que estava na conta. E eu disse, então vamos lá. Aqui na conta tem R$1.000. Ele disse, então pronto, pega esses 1.000, transfira o carro para o seu nome, emplaque e me dê o restante. Ele só ficou com os 600, porque o emplacamento foi 400. Um carro do ano 2013. E o Senhor me alcançou mais uma vez. E eu me recordo, querido, e aqui eu não poderia deixar de falar isso, que eu comecei, queridos, a crer em uma casa para o nosso casamento. Meu pai era um grande empresário aqui na cidade, e com a mudança do Plano Real, ele ficou falido. Mas tinha alguns terrenos que era de propriedade dele. Meu tio era gerente na época da loja, e aí meu pai ficou com alguns custos, devendo a meu tio, e minha mãe disse ao meu tio que entregasse esse terreno como forma de pagar aquilo que ele tinha trabalhado. E eu me recordo que esse meu tio vendeu um terreno a Dani,
E Dani foi, sem saber de nada. Eu ainda não era casado quando a Ana Cláudia deu esse terreno. Nem conhecia. Deu esse terreno a Ana Cláudia. Eu me recordo que eu nasci de novo, comecei a namorar com a Ana Cláudia. Dani e Jante se casaram. Ela pediu autorização a ele. Ele disse, Deus falou, então dê. E deu o terreno. E quando eu comecei a namorar com ela, eu disse, querida, a gente precisa casar. E ela disse, vamos casar. E eu digo, vamos construir uma casa. Ela disse, eu tenho um terreno. Eu digo, pega a escritura. Quando eu peguei, eu disse, esse terreno era do meu pai. Voltou. E queridos, e quantas vezes eu saía do culto de Santa Ceia e começava a declarar lá no terreno, Senhor, o quarto vai ser aqui, a sala vai ser aqui vai ser a garagem, aqui vai ser a piscina, aqui vai ser a área gourmet. E se eu te dizer uma coisa, querido, assim como eu falei, aconteceu. Dani Janderson, eu sou grato por essa atitude que impactou a minha vida. Mas o Senhor está dizendo a vocês que vocês ainda não colheram, vocês só colheram parte dessa plantação. Está vindo aí uma abundância financeira como semente daquilo que vocês plantaram na nossa vida. E queridos, um jovem que andava a pé em toda a cidade e que com suas palavras alcançou uma bicicleta, que alcançou uma moto, que alcançou um carro, que alcançou uma casa. Certo dia, um homem vinha e sentou assim, eu digo, ele está doente. E o Senhor disse, ore que ele vai morrer. Ore que ele está doente. Ele ia morrer, mas você vai orar e ele vai ser curado. E quando eu cheguei, eu disse, o Senhor, eu estou passando mal. Eu digo, o Senhor quer oração? Eu me lembro que naquela época eu estava com um pitbull treinando. E ele disse, o cachorro, eu digo, vou amarrar. Amarrei o cachorro, corri para perto dele, o cachorro ficou olhando. E eu disse, espírito de morte, bata em retirada em nome de Jesus. E comecei a orar por aquele homem, e aquele homem instantaneamente foi curado. Sabe, queridos, talvez você esteja passando por circunstâncias, seja ela espiritual, seja ela natural, mas deixa eu te dizer, Deus continua sendo Deus. Você pode ter as suas experiências, assim como eu tive. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, tudo que eu construí até hoje, eu não tinha condição de construir. Mas o Senhor, Ele é fiel e zela pela sua palavra para que se cumpra. Quantas vezes, querido, eu descia, saía do bairro das Nações, atendia ali uma região ali, por trás da TV Paraíba, Jardim Continental, e descia a 15 de novembro chorando, orando ao Senhor, orando ao Senhor, porque andava a pé, e Deus realizando meus sonhos. Sabe, queridos, como foi construído? Falando a palavra. As circunstâncias se levantavam, eu dizia, circunstância, fica de lado. Alma, fica de lado. Eu fico com a palavra. Chegava um e dizia, 10 sacos de cimento é meu. Chegava outro e dizia, a tinta é minha. Tem o que para casar? Tem nada não, ponto, os talheres quem dá sou eu. E as coisas foram se movendo, rapaz, se movendo. Por conta da palavra. Amém? Em Colossenses 3, capítulo 3, verso 13, diz, habite ricamente em vós a palavra. A palavra de Deus precisa habitar ricamente e ela não pode ser negociada. Tá bom? Então circunstâncias vai se levantar, situações adversas vai se levantar, mas como você está com a palavra de Deus
ricamente depositada no seu coração, você vai optar por a palavra e vai falar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que assim eu vou só citar, em Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37. Aleluia. Mateus, deixa eu abrir aqui. Capítulo 12, verso 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o homem disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Portanto, por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Amém? Então, queridos, aqui ele está dizendo, não é só as obras. Você pode ser justificado e condenado, mas pelas suas palavras. Então, pelas suas palavras, você pode ser, haverá um julgamento, não só do que fazemos, mas do que falamos. Em Provérbios 18, 21, ele diz, a vida e a morte está no poder da língua. Ou seja, você pode amaldiçoar e você pode abençoar. Eu te pergunto, o que está saindo da sua boca? É murmuração? Você é uma pessoa que murmura o tempo todo, que maldiz? Ou você é uma pessoa que mesmo diante de tudo, você fala a coisa certa? A perspectiva, querido, de quem crê é bem distinta da perspectiva de quem não crê. Josué e Caleb, terra prometida, 12 espias. Quando eles começam a espiar a terra, 10 voltam dizendo, vixe, é problema. São gigantes, homens fortes, que vai nos destruir. Se levanta 2, rasga a veste, diz, epa, essa terra é uma terra que manda leite e mel. Olha só, a mesma circunstância, a mesma terra, mas perspectivas diferentes. E olha só, 10 contra 12. Talvez você esteja nessa mesma condição. A sua família se levantando contra, a multidão se levantando contra, e você dizendo, só eu que penso dessa forma? Só eu? Porque fulano, ciclano, beltrano pensa tudo errado, só eu? Aí você vai olhar para o homem interior, para o que há dentro de você. Você vai dizer, rapaz, eu vou ficar com isso mesmo. Eu vou ficar contra os 12. Eu vou ficar contra os 10. Mas de uma coisa eu tenho uma certeza, eu vou fazer a vontade de Deus. Tenha uma perspectiva da palavra. Tenha uma perspectiva, assim como Josué e Caleb teve, querido. Precisamos olhar as situações como Deus vê. Precisamos olhar as situações com os olhos da fé, querido. Precisamos olhar a situação com os olhos da fé. E tem uma passagem que diz, maior é o que está em mim do que o que está. Mas qual era o cenário para ele falar isso? O homem disse, olha, vai espiar que tem um exército aí. E ele chegou e disse, rapaz, o exército é grande, vai nos destruir. Disse, vá de novo, olhe. E ele disse, olha, maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Tinha a circunstância? Tinha. Tinha um exército? Tinha. Mas precisamos crer no Deus a quem servimos. Precisamos confiar no Todo-Poderoso. Precisamos acreditar nas promessas dele, na sua palavra. Precisamos nos mover conforme o que a palavra diz. Aleluia. Tenha a perspectiva de Josué e Caleb. Tenha a perspectiva de Deus. Precisamos entender que há um poder na palavra. Amém? Marcos, capítulo 11, é muito conhecido. Verso 22 e 23. Eu queria que você abrisse lá no livro de Marcos, no verso 11. Capítulo 11, desculpa. 22 e 23. Ele diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que fará, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Quando a gente vai voltar um pouco, Jesus amaldiçoou a figueira, um capítulo anterior. Passou, foi lá, comeu um fruto, não tinha, amaldiçoou, secou a figueira. Foi resolver o que precisava fazer. Quando voltou com os discípulos, Pedro olhou para a figueira, seca. Aí disse: Oxê, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E aí o que foi que o Senhor disse? Ó, qualquer um que disser. Querida, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Amaldiçoou e de fato a figueira secou. E os discípulos ficaram impressionados. Eles disseram: ó, qualquer um que disser, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Aleluia. Em Mateus capítulo 12, 34 e 35. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos... Você está sendo abençoado? Coisa boa. (34 e 35), ele diz: raça de víbora, como podereis dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, nisso falar com a boca. Amém? 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira más coisas. Eu estou diante de pessoas boas, pessoas nascidas de novo, pessoas que têm o Espírito de Deus habitando dentro de mim e de você. E por conta disso, nós vamos falar a coisa certa. Por conta disso, nós vamos falar a coisa certa. Nós vamos falar a palavra e nós vamos construir o nosso futuro. Em Romanos 10, versos 9 e 10, ele diz: se com tua boca... Abre lá. Romanos 10, capítulo 10, versos 9 e 10. Romanos 10, versos 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou
dos mortos serás salvo. Olha que interessante, olha para mim, querido. Ele está dizendo, ó, se com tua boca confessar e com o teu coração crer. Olha a importância da confissão. Até para o novo nascimento. Ele poderia dizer, ó, você só precisa crer. Mas ele diz, ó, com tua boca confessar. Eu me recordo que algum tempo atrás eu fui na casa do pastor Perilo. E eles estavam viajando e bati lá e o louro dizia, quem é? Eu disse, Daneano. Aí, e nada de ninguém vir. Aí eu bati lá de novo. Quem é? Eu disse, Daneano. Aí, nada de ninguém vir. Aí eu bati de novo. Quem é? Eu disse, rapaz, é Daneano dos jovens. Abra aqui, porque eu estou exposto aqui na rua, conjunto dos professores, e você não abre? E aí, ninguém veio, e eu bati de novo, eu disse, quem é? Aí eu disse, está acontecendo alguma coisa de errado. Fui embora. Passou, disse, rapaz, não fiz nada com o pastor Perilo. Fui falar com ele, disse, meu irmão, o que foi que aconteceu? Ele disse, o quê? Eu disse, não, que eu bati lá, e o louro. Quem é? Eu disse, rapaz, é o louro. Papagaio. Falava, querido, sem crer. E a minha orientação e o meu conselho não é você fazer o que ele fez, não. Quem é? É você fazer crendo. É você fazer crendo. É você crer com o coração. Não é de boca para fora. De boca para fora, até os papagaios falam. E fala bem. Tem um que canta até o hino nacional. Outro que chama. Tem um que vai lá em casa e diz, Emily, eu disse, tá não. Ele fica tá todo dia, Emily, eu digo, tá não. Emily, eu digo, é o que sua? Sempre vai lá em casa. Emily, eu digo, tá não. E passa a tarde todinha chamando Emily. Só fala da boca para fora. Só que a gente não é papagaio não, querido. A gente tem um Deus. A gente tem a palavra dentro de nós. A gente crê. Porque essa palavra é verdade, querido. Porque essa palavra mudou a nossa vida. Quem era eu e você antes da palavra, de conhecer a palavra? Talvez eu não estivesse nem vivo. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos libertou. O Senhor nos transformou. Mentíamos. Fazíamos coisa errada. Mas essa palavra nos restaurou, querido. Precisamos crer nessa palavra. Precisamos falar essa palavra. Crer com o coração. Precisamos construir o caminho. Como é que você se vê daqui a 3 anos? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 6 meses? Declare, construa o seu caminho. Se é com 3 meses, se é com 5 anos, se é com 10 anos, com a palavra de Deus. Aleluia. Em Hebreus 3 diz o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. O Senhor não é só apóstolo, mas é o sumo sacerdote da nossa confissão. Olha que coisa boa. Sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós falamos a sua palavra, ele está escrito, está feito. Quando falamos a sua palavra, ele está feito. E aí, querido, eu já estou entrando no finalzinho da ministração. E eu me recordo daquela mulher do fluxo de sangue. À margem da sociedade, padecendo de uma doença que há muitos anos lhe assolava. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu no meio da multidão. Se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curado.
se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curado. E a multidão o pressionando, e quando ela tocou na orla da veste, o Senhor virou e disse: de mim saiu o poder. E a multidão dizia assim: como? Se a multidão te opressa, se a multidão te aperta, te oprime, como? De mim saiu o poder. E aquela mulher foi instantaneamente liberta, curada daquela enfermidade. Sabe, queridos, a cura se manifestou ao tocar, mas iniciou na confissão. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, eu te pergunto, o que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? O que você quer tocar? Comece a falar. E a partir do momento, queridos, que você vai falar, você vai construir, você vai chamar, você vai atrair do reino espiritual aquilo que você está confessando. E quando você chegar bem pertinho, que tocar, aquilo vai se materializar. Aleluia. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Se a gente for passear na palavra, a gente vai ver Davi e Golias. Todo mundo que se levantava com medo. E Davi diz: quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus vivo? E queridos, quando ele começou a falar, quem é esse que afronta o exército? A vitória começou a ser construída. E quando ele chegou na batalha, ele derrubou, apenas com uma balinheira, nos tempos de hoje, uma pedra. Qual é o gigante que tem se levantado em sua frente? Qual é a montanha que está diante de você, te impedindo de você avançar na sua vida secular, nos seus empreendimentos, nos seus sonhos, na sua família? O que é que está te impedindo? Qual é o gigante? Qual é a montanha? Fale. Lança-te no mar. Fale. Amém? Queridos, eu estou muito feliz em compartilhar essa palavra. Eu cheguei no fim. Mas tenho uma certeza, queridos, que foi lançado essa semente. Eu tenho a certeza que essa semente ela foi lançada em uma terra fértil. E eu sei que quando você sair daqui, você vai meditar nisso que foi falado. Você vai avaliar quais são as barreiras, as dificuldades, os sonhos, aonde você quer chegar. Deixa eu te dizer, comece a falar a palavra. Você é mais que vencedor. O Senhor está contigo. E eu declaro sobre a sua vida sabedoria. Eu declaro sobre a sua vida que repouse a sabedoria do alto para te assistenciar, para te dar o suporte necessário para que você tome as decisões conforme a sua palavra. Eu declaro na sua vida, eu declaro na sua vida que não vai existir falta em nenhuma área da sua vida. Eu declaro provisão, eu declaro prosperidade. Sabe, querido? Receba, querido. Eu estou lançando palavras, receba, querido. Eu declaro prosperidade. Eu repreendo qualquer estratégia que o diabo queira lançar para impedir o seu crescimento, em nome de Jesus. Eu declaro caminhos abertos. Eu declaro o Senhor colocando anjos para te dar o suporte necessário, a proteção. Eu declaro sobre a sua vida a provisão de Deus. Eu declaro a sua vida proteção. O inimigo não vai te alcançar. Mas deixa eu te dizer, queridos, quando o Senhor estava no deserto,
40 dias. O diabo se levantava e o que é que o Senhor falava? Está escrito. Quando as circunstâncias se levantar, querido, você vai dizer está escrito. Quando as circunstâncias se levantar, querido, você vai dizer está escrito. Não foi com sua força, mas foi com a sua palavra. O Senhor venceu, está escrito. Está escrito. Está escrito. E é assim que você vai falar. É assim que você vai agir. Em nome de Jesus. Se existir alguma coisa, medo, espírito de medo, medo de avançar, eu repreendo em nome de Jesus, saia. Mas eu declaro a sua mente livre para avançar no caminho do Senhor, para prosperar, Eu declaro você mergulhando em ondas. Eu declaro você com intimidade maior com Deus. Esse ano 2002 vai ser um marco na sua vida. Você com intimidade com o Senhor. Você tendo as suas experiências com o Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Existe uma pessoa aqui que vem lutando por uma circunstância há mais de 5 anos. E já estava fraquejando na fé. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, essa palavra veio para te levantar. Permanece firme. Permanece crendo. Se levanta por dentro. Se levanta como um leão por dentro. E aquilo que você mais almeja vai se manifestar. Só depende de você. Já tem um sim e o amém de Deus. Aleluia. Então, querido, se você está aqui e ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, falamos sobre confissão e pudemos ler um versículo da palavra que falava assim: se com tua boca confessar e com o teu coração crer. Então, se você está aqui e ainda não fez a confissão, eu queria que você viesse até aqui. Eu vou fazer uma oração junto com você. E o Senhor vai mudar a sua vida. Se você está aqui e ainda não fez o Senhor como Salvador da sua vida, eu não me arrependo, porque fiz essa decisão há alguns anos. Assim como Ele mudou a minha vida, a vida de muitos que está aqui, quer mudar a sua. Então, se você está aqui e ainda não fez, pode vir. Se você está com alguma enfermidade e quer receber oração por cura, você pode ficar de pé. Eu também vou estar orando por você e você vai ser curado. Se você está aqui, está com alguma enfermidade, alguma dor, alguma coisa, e quer receber oração por cura, eu não tenho condições de curar ninguém, mas a palavra que eu falo é suficiente para curar. Ninguém? E se você está aqui e quer ser revestido pelo batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, também oramos. Nós não ensinamos a falar em outra língua. É o Espírito que te instrui, mas nós vamos te instruir na palavra. E você vai ser cheio. E a partir desse momento você vai falar. A Bíblia diz que quando eles estavam cheios,
passaram a falar em outras línguas. Então nós queremos te encher de palavras específicas do batismo. E quando você se encher, você vai falar. Tem alguém aqui? Não? Então, queridos, muito obrigado, pastor Janderson, Dani. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar a palavra, de rever algumas pessoas aqui, o irmão, a irmã, Eugênio esposo, amém? Algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, o irmão, amém? Então, muito obrigado mesmo, Deus continue abençoando a vida de vocês. Pessoal, muito obrigado pela paciência, Deus continue abençoando. E você que está aí nos assistindo online, muito obrigado por essa paciência de permanecer até o fim do culto aí sentado na sua casa. A palavra tem poder para restaurar. O Espírito e a palavra vai até a sua casa e restaura a sua vida. Amém? Então, se você ainda não nasceu de novo e quer fazer isso, coloca aí na mensagem e a gente vai entrar em contato com você. Amém? O bom é que você esteja aqui a unção específica para a coletividade. Mas se você não tem, nós entendemos e exatamente fazemos isso. Proporcionamos para aqueles que não podem vir até aqui ter a oportunidade de ouvir o culto, né, através das mídias sociais. Muito obrigado a você. Até mais.